Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos em Florianópolis, Santa Catarina, no estúdio do Instituto Bertol. Eu estou recebendo com muito prazer um empresário da área de publicidade, área de negócios, é um empreendedor precoce, né? O primeiro empreendimento dele foi aos 17 anos, na área de comunicação e marketing, ele vai contar para nós o que é isso. E na área de publicidade, seu maior investimento foi o lançamento da Supernova em Joinville, uma agência de publicidade, ele também vai falar um pouco sobre isso. Mas há poucos anos, ele montou um grupo chamado Grupo Supers, composto de 4 empresas que se interagem e que oferecem ao mercado um serviço de comunicação e marketing bastante diferenciado daquilo que a gente vê nas agências de publicidade tradicionais. Isso é ele que diz. E ele vai explicar agora para a gente um pouco sobre esse universo do marketing da propaganda feito pela Supers, Grupo Supers. Otávio, bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bem-vindo, cara. Obrigado aí pela abertura. Fiquei aqui admirando, né, que não é todo dia que a gente tem esse privilégio de ver um profissional como você, que é uma referência para o nosso segmento, que tem uma gentileza enorme comigo, desde lá quando a gente te mandava release de projeto qualquer um lá que a gente estava sonhando e está contemplado no seu portal. E que momento especial poder ouvir você fazer essa abertura, contando um pouquinho da nossa história aí. Imagina, você que vai falar um pouco para nós quem é o Otávio Pinto. Que legal. Difícil sempre se traduzir, né, em poucas palavras, né? Acho que eu sou final do dia, um trabalhador, sonhador que está aí tentando fazer algo diferente, algo que tenha sentido, que faça as pessoas, de um lado, gere resultado para os clientes, do outro, inspire as pessoas a construir em conjunto. Então, acho que um cara que está tentando fazer algo um pouco diferente, deixar uma obra que se transcenda até o meu próprio perfil, né? Que as pessoas também comprem essa ideia, especialmente os clientes e os funcionários. Pelo que você disse, você é um fazedor. Sou. Você não se apresentou como publicitário. Você não estudou propaganda, mas comanda 200 publicitários. Como é que é? Fala um pouquinho disso. Eu não acho que eu sou publicitário porque eu não tenho a dignidade aí dos profissionais que estudam anos, né, e se formam na profissão. Eu me formei em economia, né? Eu, de fato, quando eu tinha 19, 20 anos que eu estava, ainda não tinha conseguido iniciar a minha formação universitária, eu tinha essas opções, né? Eu já estava trabalhando na área de comunicação, de certa forma, e eu tinha uma escolha naquela ocasião que era buscar uma formação em publicidade ou em design, né? Porque, afinal de contas, eu iniciei, né, micreiro, fazendo trabalhos criativos, né? E também na parte de sites e tudo mais. Então, tinha algumas opções mais óbvias naquele momento. Mas, de fato, eu tinha um desejo de empreender, e aí eu fiz economia sonhando um dia poder ter publicitários talentosos das minhas equipes. E esse espírito empreendedor vem da família? Fala um pouco sobre a tua formação, sobre a tua educação. Você é lá de Joinville, conta um pouquinho disso. Legal. Bom, eu sou filho de um funcionário público, né? Então, meu pai não era não tinha um perfil empreendedor na sua origem. Acho que até minha mãe, que é cabeleireira, é mais empreendedora que meu pai, né? Meu pai já faleceu, mas a minha mãe, ela certamente ela se arriscou mais nesse universo, né? Sim. Eu acho que eu tenho alguns exemplos na minha família que empreenderam, prosperaram, e eu tenho uma coisa curiosa falar sobre isso, mas é que quando existia um projeto chamado Largada 2000, que era do Instituto Ayrton Senna, sim, com o SESI. Uhum. E esse projeto, ele dava formação de liderança para jovens na periferia, né? E eu venho, né, nasci, enfim, lá no Profipo, que é um bairro periférico de Joinville, na escola Alice Bittencourt Ferreira, uma escola estadual, e essa escola tinha essa formação de lideranças, e eu era talvez o mais jovem dos participantes naquela ocasião. Acho que eu estava na 5ª, na 6ª série, e eu comecei a me desenvolver, e é legal que esse projeto, acho que ele não existe mais, faz já muito tempo, mas quem participou, ele era muito ancorado no Ayrton Senna, né? No seu no seu ensinamento, como ele era competitivo, sim, né? E um dia eu comecei a tentar achar
essa linha e eu acho que tem muita inspiração nisso. Acho que o assunto foi para um lado que eu não imaginava, mas eu acho que muito dessa competitividade vem dessa formação, né? Então, acho que talvez venha daí um pouco também dessa... Mas que baita inspiração, né? Foi buscar um herói, cara né? que era obstinado por fazer direito e ser o primeiro, ser o melhor, Isso, né? Como é o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que também outro grande cara. ele questiona a palavra tentar, né? Não, você não tem que tentar, você tem que ir lá e fazer, porra, né? Exato. Então, assim, você é um empreendedor de sucesso. Quais foram os principais desafios que você teve para chegar no ponto que você chegou hoje? Você já contou um pouco aí de onde você veio, eu imagino os desafios, mas como empresário, como empreendedor, tem a primeira empresa, depois você foi comprando outras e tal, e hoje você é um gigante lá. Conta aí os desafios. Gentileza sua, mas assim, acho que o primeiro ponto de você tentar ter um negócio próprio dentro do mercado que eu escolhi, acho que foi realmente a resiliência. Eu iniciei na área de comunicação e vamos fazer aqui um exercício. Eu acho que 90%, se não mais, das empresas, das agências de comunicação, elas surgiram talvez em 3 formatos. Posso exemplificar? Lógico. Pessoas que se conheceram na faculdade e aí desenvolveram uma relação, né, de amizade que se tornou uma parceria, uma sociedade. Profissionais que estavam em empresa, seja ela um anunciante, um veículo de comunicação ou uma agência, e saem para montar uma agência. Muitos. Ou você herdou essa agência de alguém. Seu pai, seu tio, seu colega. Eu não sou nenhum desses, né? Então, assim, acho que eu sou um cara que ninguém convidou para fazer parte do jogo. Certo. Então, eu comecei fazendo sites para familiares, no bairro que eu morava, e depois os sites eu fui evoluindo para fazer trabalho de redes sociais, depois para comunicação, e depois a gente foi indo e fui me especializando e tentando entender modelos de negócio. E eu encontrei um mercado que não é inovador. O mercado de comunicação ele não é inovador. Inclusive... Está passando por gigantes transformações, né? Mas por obrigação. Né? Eu acho que não é inovador. Acho que é natural, e aí tem até uma teoria chamada miopia do marketing, olha que curioso, que muitas vezes, a empresa, ela se apega tanto à sua origem, ao formato de trabalho, ao seu produto, que ela não percebe quando o mercado passa a mudar e ela não aceita essa mudança, né? Sim. E eu encontrei um mercado que estava... acho que eu talvez sempre esteve, mas da época que eu comecei a acompanhar e até hoje, é um mercado que ele não é um mercado ideal para cômodos, né? E eu passei a observar isso, então a gente foi evoluindo e talvez voltando à tua pergunta, acho que o maior desafio foi primeiro a resiliência, né? De você, de fato... Cara, a Supernova, ela tem 17 anos, Jailson. E as pessoas falam, nossa, 17 anos? Sim. E as pessoas não parecem para muitas pessoas. Sim. Porque eu fiquei 12 anos tentando. 12 anos fazendo. Eu tive carro, Jailson, que acho que todo homem da minha geração para trás é um símbolo de conquista. É a primeira coisa. Né, que se pensa, com 27 anos, Jailson. Né? Eu tinha funcionários que tinham carros e eu não tinha um carro. Entendeu? Então, assim, realmente permanecer, né? Eu confesso que eu não sei se eu era teimoso ou persistente. Mas eu acho que assim, você falou dos acomodados na profissão. Tem muitas agências que são comandadas por acomodados. Mas é uma profissão que exige curiosidade, inquietação e ousadia. Se você não tiver esse conjunto bem definido, bem equilibrado, você realmente, uma hora ou outra, você vai deixar algo para o teu cliente dizer assim, não, vou trocar de agência, vou procurar outro e tal. E hoje tem uma dificuldade maior para isso, que é a fragmentação dos meios, né? Que é assim, como é que você vai acertar, se você não se preparou, para enfrentar o desafio que os anunciantes estão trazendo hoje. Todo dia tem um algoritmo novo, uma rede social nova, um desafio, um monte de conceitos, um monte de papas, né, de professores de Deus dizendo como é que é e muita gente indo atrás. Como você decodificar tudo isso para dar seriedade à tua função? Como é que você tem convivido com isso? Como é que os teus clientes têm trazido esses desafios para ti? Legal. É uma pergunta que vale alguns
alguns milhões, né? Não Mas se não tenho quiser também a contar para a nossa resposta. audiência, não precisa contar. Não, eu acho que eu não tenho a resposta, né? Mas eu tenho percepções, talvez, né? Uhum. Eu era muito bom em Flash, Gilson. Sim. Eu assisti um programinha, Macromedia, Sim. né? Sim. Eu era muito bom naquilo ali. E do dia para noite, alguns dispositivos pararam, navegadores pararam de transmitir, né? De acoplar o Flash. Que era muito pesado. E aí eu me vi obsoleto, né? Numa coisa que até então era um negócio muito cultuado, né? Quem tinha isso era espetacular. Eu fazia cada site em Flash para empresa. Eu fiz uma vez um site em Flash que eu me inspirei no videogame, cara, Need for Speed. Uhum. Eu tinha um colega meu que tinha um videogame, eu me inspirava no jogo e fazia o site em Flash. Então, assim, eu fazia sites em Flash maravilhosos, com a porta abrindo, o carro chegando. Então, você conheceu o i4U? Não. O i4U foi o mais sensacional site feito em Flash, mas lá 20 anos atrás. Então, aí uns dias, imagina, você com toda essa profundidade numa técnica, e você se vê... Terminou. Acabou, né? Acabou, foi assim, acabou. Eu abracei o WordPress naquela ocasião. Mas o que eu sinto, Jailson? E eu acho que a minha fala ela é muito já enviesada. Uhum. Não tem como responder diferente, porque eu acho que esse é o grande desafio da comunicação e do marketing, não só para as agências, mas como para os consultores, para os empresários, para os gerentes, todo mundo sofre com essa mesma questão. Eu realmente não acredito. Não acredito. Assim, é uma coisa que realmente não passa pela minha cabeça. No mundo fragmentado, cada vez mais fragmentado como ele está hoje, você ter uma operação, uma empresa, né, que vai prestar serviços dentro desse segmento, onde você vai conseguir abarcar todas as soluções. Eu não creio nisso. Uhum. O que eu creio? Na tese do ecossistema. E para mim é a única solução factível até que a IA domine tudo e a gente passe a ser outra coisa. Mas é uma brincadeira, óbvio que a gente vai crescer muito com a IA, mas o ponto é, eu creio que a gente tem uma ideia de ter operações com foco cada vez mais fragmentado, que vai estudar uma tecnologia, que vai se aprimorar naquela tecnologia, mas ela está acoplada a um sistema maior, onde você tem, além das seguranças administrativas, de você ter ali todo um composto de back-office que lhe dê o suporte de administrativo e de gestão e qualidade de gestão de empresa, porque tem muita gente na área de comunicação que é marqueteiro, que é publicitário, que é comunicador, mas não é empresário. Sim. Tem muito. Muito técnico. Né? Então, assim, a gente ter uma... E aí é muito difícil você... como que você enfrenta isso, né? Então, eu creio muito nessa teoria, né? De você ter um sistema, um ecossistema, onde você faça parte dele e você consegue dar profundidade técnica em algumas frentes e ter essa coligação com outros pares que farão o complemento à tua oferta, mas que no final do dia tudo está conectado, seja no back-office ou seja nas ações. E é isso que a gente tenta... É um modelo um pouco diferente das holdings. Você pode me perguntar, né? Já foi feito no passado, né? As holdings, elas empilhavam agências muito semelhantes uma das outras e com nomes diferentes por conta dos anunciantes. Né? Então, assim, era de fato um conglomerado de empresas, mas com soluções muitas vezes semelhantes. Sim. Nessa nova tese, ela tem uma mudança um pouco mais sistemática, vamos dizer assim. E você fala isso com base na tua experiência atual como líder de um grupo de empresas? É assim que as tuas empresas atuam? Sim. Ou você está saindo fora dessa tua bolha, digamos assim, e trazendo fornecedores para esse ecossistema? Como é que é? Bom, quando eu estudei economia, foi muito bom. Assim, acho que é uma coisa que parece que não faz sentido, mas me ajudou muito a entender as teses econômicas, né? E eu estou tentando, você foi muito gentil nas suas palavras no começo, mas assim, eu realmente eu me vejo sendo alguém que está tentando o lugar ao sol, né? Então tem muito ainda que caminhar, mas a gente já está há bastante tempo aprimorando esse modelo. Eu tinha, Jailson, quando eu estava em 2017, a gente estava com a Supernova lá em Joinville ainda, cara, caminhando a passos lentos, como eu te falei no início, a gente foi bem lento, porque, de fato, tinha muitas dificuldades em várias coisas, uma delas era não ter networking, por exemplo, né?
eu iniciei uma negociação de M&A com uma agência que era 3 vezes maior que a gente, ou 10 vezes maior, não lembro, era muito, muito grande a agência. Aham. E lá tava eu, com a cara de pau, né? Tentando fazer um negócio ali. E enfim, mas por que isso era viável? Porque eu realmente estudei M&A na Sim. faculdade. Eu entendia o porquê que isso era necessário, ou que é relevante. E fizemos um negócio em 2017, um negócio em 2020, depois de 21, 23. Então, assim, a gente teve sucesso com todos. Uhum. E qual que é o segredo? É porque, muitas vezes, você tem uma boa solução, você tem uma boa técnica, você tem boas pessoas que estão trabalhando apartadas, fragmentadas, sozinhas, Sim, sem sim. apoio. E quando você coloca isso junto com outras pessoas, a coisa anda. Quando você Sem coloca dúvida. um cara bom com um cliente bom, que talvez ele não teria sozinho, a coisa acontece. Então, eu realmente defendo muito esse modelo, acho que por isso que eu te falei, minha resposta lá é enviesada, Uhum. mas hoje eu só consigo ver duas possibilidades para a gente combater. Compartilhando a busca, é isso? Isso, eu acho que tem um poder de você fazer parte de um grupo que te dê mais musculatura e articulação, ou você ter muita tecnologia. De verdade. Não é a tecnologia que a gente está contratando aqui por R$200 por mês. É uma tecnologias muito avançadas que te dê, por meio de IA, por meio de escalabilidade, por meio de outros fatores, ou por meio de plataforma, freelance, não sei. Mas assim, ou você investe muito em tecnologia, ou você vai junto com alguém. Sim. Sozinho é muito provável que você vai estagnar, ou que você não vai poder, quem sabe, surfar toda a onda que poderia, né? Você brincou agora há pouco, dizer até quando a IA dominar tudo e a gente vai ficar só olhando. Eu me lembrei do Leandro Carnal, que falou outro dia que ele leu em algum lugar uma frase que dizia assim: a IA vai automatizar os trabalhos inteligentes e vai deixar como estão os trabalhos burros. É genial, né? É genial. Eu acho que é por aí. Você tem que treinar o teu pessoal para realmente subir o sarrafo para poder usar direito a IA, senão não tem jeito. Quais são as empresas do Grupo Supers? Porque já falando do ecossistema, falando Legal. do teu modelo, mas são 4 empresas ou já tem mais que 4? Me conta aí. Bom, legal. E obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. A gente tem a origem na Supernova, né, que foi a agência que eu criei com 17 anos de idade. A Supernova ela acabou se tornando, né, uma peça importante da Supers, e por meio dela que a gente foi reinvestindo, né, em outras iniciativas. Então, a Supernova hoje ela é responsável pela parte de estratégia criativa das marcas, né? Então, a gente desenvolve todo o planejamento, a parte de comunicação, a gente tem ali o posicionamento. Então, esse território, né, do planejamento, da estratégia e da criatividade fica por conta da Supernova. A gente, em 2022, adquiriu a OWP. Foi uma grande agência. Foi. Né? E ela continua sendo. Durante muitos anos foi uma agência tradicional, né? De publicidade pura. Mas depois ela foi para um lado mais digital ou não foi essa a pegada? Você sabe da história que eu tenho com a WP ou não? Não me lembro. A WP foi a primeira e única agência que eu mandei currículo. Não sabia? Não, isso não. É verdade. Em 2000 E o João te ignorou. Sim. Falou, não, você não tem curso publicitário. Não, o que acontece? Não, e acho que talvez seja por isso mesmo, eu acho que ele fez uma decisão até que acertada. Mas a história, não sei porque você não sabia, mas o que acontece? Chega uma hora, né, quando você está tentando ter um negócio próprio, que a tua família, ela desconfia que você tá numa furada, né? E um primo meu falou, cara, por que tu não vai lá falar com o João Marcos? Ele tá com uma vaga na agência dele, e é para mexer no computador, fazer arte, aí é o que tu faz, né? E aí eu fui lá na WP. Diploma de Flash? Com diploma de Flash. Não, eu fiz o site de Flash pra ele. Eu vou chegar nessa parte. Então eu fui na WP, eu nunca tinha entrado numa agência de comunicação. Nunca. Foi a primeira entrada meu. E era bonita a agência. A agência bonitinha, tinha uma parede laranja, tinha uns quadros dos anúncios que eles faziam. E fui recebido lá pelo Felipe, pelo Diogo, pelo João. E eles fizeram um job test lá e tal. E eu lembro certinho, o job test era para uma marca de colchões. E eu peguei aquele job e fui para casa, né? E desenhei uma pessoa sorrindo,
daí fechei o olho, eu peguei uma foto de um cara sorrindo, eu fechei o olho dele, botei numa cama, pilotei toda ali a Photoshop daquela imagem e coloquei assim, difícil de resistir. E levei essa peça achando que, pô, fiz uma grande de um anúncio, né? Você achando que estava levando Exato, o primeiro sutiã. Exato. Aí eu cheguei lá e eles falaram assim, cara, mas veja bem, pô, parece que a pessoa se atrasou, que ela não vai conseguir sair bem da cama, que ela, né? Entendi. E eu recebi aquilo aí e falei, não, cara, a verdade, eu não tava olhando pra esse lado, né? Porque eu era muito do Photoshop, né? Do Flash, não era de pensar muito de novo, não sou um publicitário, né? Isso, né? Eu não tinha essa capacidade aí, naquela ocasião, dos raciocínios. E aí, eles olharam assim, cara, legal, a gente não vai falar pra essa vaga, mas tu trabalha com Flash, viu o teu portfólio, né? Tu não quer fazer o nosso site? E aí eu falei, claro que quero, né? Aí eu fiquei numa relação de ir e vir na agência, fiz o site deles, e eu tenho o site até hoje. E aí guardei o site. E aí, passa aí muito... Aí eu não consegui um emprego lá, fiz um jobzinho com eles, e aí eu vou falar assim, não, cara, eu vou montar uma agência, então. E vai ser a Supernova. Então, foi daí que veio muitas das inspirações. Por que Supernova? Bom, Supernova porque tem uma música do Oasis que é muito bonita, só que essa não pode ser a versão oficial, né? Mas a Supernova, acho que ela passa uma sensação de uma... De que não é uma agência velha, é isso? Que não é velha, então ela realmente, e na época eu era novo, eu tinha 17 anos, né? Eu era super novo. Essa tua ideia era dizer assim, não sou velha? Eu sou uma agência nova? Eu acho que ela tem essa semântica, né? Do ser supernova, e, né? Um super atualizado, super contemporâneo. E também tem a questão do super que sempre coloca, né, uma ideia de algo um pouco mais potente, né? Sim. Então eu acho que é um nome muito bonito, inclusive. E aí, dessa história da WP, passou 18 anos, o João me ligou e falou, Otávio, eu descobri, eu sei que você quer montar um grupo, que eu tô modelando. Porque lá em Joinville, muita gente já ouviu essa palestrinha minha. Sim. Os caras só não acreditavam que eu ia levar isso a sério por 10, 15 anos. E aí eu falei, não, eu estou interessado, vou fazer e tal. E aí eu entrei numa negociação com o João e tinha outros interessados pela WP, porque realmente era uma agência que tinha vários clientes bem legais, inclusive 3 ou 4 clientes estão com a gente até hoje e se desenvolveram conosco. E aí ele começou a enfiar, cara, beleza, faço tua proposta, toda aquela história. E aí eu fiz uma proposta assim, tipo, muito positiva, né? Mas mal sabia, ele nem lembrava da ocasião do ano passado. A WP, ela voltou, então, para concluir a nossa volta aqui, hoje eu tenho um sócio, o Gabriel. O Gabriel me vendeu a agência dele, chamada To Trend, que era uma agência pequenininha lá em Joinville, que dava um trabalhão pra gente, que eles se comunicavam super bem, eles eram agilizados, eles eram, assim, uma agência que era super nova. Sim. Né? Sim. E a gente conseguiu trazer eles no nosso movimento em 2020. Que era a segunda empresa, já. Isso, foi a To Trend. E ela veio na pandemia, porque na pandemia a gente deu um crescimento muito forte pra gente, que tinha uma interface com o digital, né? Sim. E eu não tava com uma dificuldade de contratação e eu trouxe uma agência, né? Repeti a tese do M&A como uma ferramenta, né? De desenvolvimento. E aí deu muito certo. Aí veio a WP, Gabriel passou a ser sócio novamente e hoje a WP ela tem uma entrega de performance digital, ela atende grandes contas por meio, né, de anúncios e tráfego pago, aquisição, enfim, tem toda uma série de serviços que dão essa performance no ambiente online e também ela desenvolve ativos digitais. Podem ser sites, podem ser simuladores, podem ser portais, então tem uma série ali que você precisa ter uma estrutura online para conseguir ter essa interface com o consumidor. Sim. Então a WP ela vem para ser esse nosso braço mais high-tech. Mas antes da WP, Jailson, quando eu tinha a minha atual esposa, que foi a nossa primeira colaboradora, a Joane, publicitária, e um estagiário, a Supernova era em 3 pessoas. Eu chamei um cara chamado Felipe Tontini, que era um produtor de eventos lá da cidade, e falei, cara, tenho uma ideia, vamos montar a Super Live. E ele falou assim, cara, tu mal tem uma empresa agora que tem outra? Eu falei, não, cara, porque a gente tem que explorar essa relação, que naquela hora chamada de brand experience, né? Das marcas, porque a gente vai atuar no digital e é bom também fazer os eventos, porque é uma coisa, né? Que loucura, sim, né? Fazendo 360, né? Tentando fazer, né? Então, assim, a gente tem, então, a Super Live, ela tem 10 anos, né? Já. Né? A WP, ela tem 19, porque ela tem 2 anos a mais que a Supernova, porque, de fato, ela
ela deu origem, quem sabe, ao Insight, né? Então, hoje, para resumir, Supernova no viés estratégico, o WP tecnológico e a Superlive nas experiências, nas ativações de marca. São as 3 empresas. São as 3 Mas empresas. você tem uma empresa de game também. Então, a Super XP, o que acontece, quem trabalha com eventos vai se identificar. A área de eventos ela é muito volátil. Né? Então, a gente tem a Superlive fazendo trabalho para o varejo, para várias empresas, mas geralmente o setor de eventos está mais ativo no segundo semestre. Então, a gente passava um semestre na Pindaíba, na Superlive, e final de ano a gente não dava conta de atender, né? Então, tinha uma balança ali que a gente estava uma gangorra, né? Sim. E aí, eu e o Felipe, a gente chegou após um ano bacana, a gente juntou grana e falou, vamos fazer um evento nosso, uma Superlive? Então, a gente cria um evento naquele momento que a gente não tem demanda e não fica, né, nessa gangorra. E aí, a gente começou a estudar eventos, fazer eventos de esportes, de coach, de vários temas, né? E voltamos num dos primeiros sentimentos nossos, que era no universo da cultura pop. Cultura pop. Isso, que a gente percebia, né, que a cultura pop, a cultura gamer, também, enfim, entre outras culturas que se reúnem em volta dessa comunidade, vinha crescendo em várias partes do Brasil e do mundo, né? E aí a gente foi se convencendo que era a ideia. Então a gente pegou uma grana que a gente guardou durante, 5 anos e colocou no evento. E a gente teve um prejuízo que era o nosso faturamento do ano inteiro, na primeira edição. Na primeira edição. Mas em que edição está e quanto já ganhou dinheiro? A gente está na 5ª edição, a gente concluiu agora a 5ª edição. Da 2ª para frente só ganhou dinheiro. Da 3ª para frente, sim. Só ganhou dinheiro. Perdeu em 2? Perdeu em 2. Porque veio a pandemia, né? Então a pandemia... A gente fez em 19 o evento, né? Tomou um pau ferrado. Sim. E aí em 20 a gente deu pandemia, aí 21... Só 22. E aí, 21 não deu também. Não deu, e aí, 22 foi assim... Qual que foi a nossa sensação, né? Deu um hiato, né? Muito grande, né? Então, a gente tinha um grande risco de quebrar na segunda edição. De ter outro prejuízo, né? Sim. E a gente botou, assim, tudo que tinha, né? De energia, de vocação, de energia, enfim. E deu muito boa. Assim, a gente conseguiu fazer a operação se empatar, mas, assim... lindo, né? Uma empresa hoje saudável. Então, hoje, o que acontece? A Super XP está dentro, né, da Superlive ainda, ela acaba sendo, né, uma ação da Superlive. Produto. E ano que vem é muito provável, se Deus quiser, que a criatura vai superar o criador. Né? Então, é o nosso primeiro semestre. Que ótimo. A gente está, assim, se conectando, né, com outras iniciativas. A gente tem aí, quem sabe, nas próximas semanas, uma novidade bem legal que eu obviamente não posso contar, mas é porque, enfim, tem que dar certo primeiro. Sim, mas vai eu dar certo. Eu te mando a atualização de primeira mão. Então, a Super XP, ela é um evento de cultura pop, então hoje ela não é uma empresa ainda, ela faz parte da Superlive, mas é um negócio que a gente está, assim, muito realizado, porque, lógico, tem um aspecto empresarial envolvido nisso, mas é um evento que faz bem para as pessoas. Claro. A gente recebe, assim, e-mails... E é duradouro, né? Um assunto duradouro, né? A longevidade dela é sensacional. É eterno, né? E eu convido todo mundo que nunca foi no evento de cultura pop, que pode ir na Super XP ou vai em outro, que geralmente são eventos muito bacanas, muito bons de frequentar. Queria te questionar, antes da gente partir para o final, um pouquinho sobre os clientes da tua agência, né? Eu acompanhei a ida do grupo Mundial Mix, que é Super Imperatriz, Brasil Atacadista e o banco deles, e um grupo da família Lon, né, que eu conheço bastante, já tem uns 2 anos essa operação, e outros clientes grandes que vocês têm, o RD, o RD Summit, 15 mil pessoas em São Paulo, é cliente da empresa dele. Dá uma ideia, rapidamente, só quem são os principais clientes. Vou falar 3 de cada frente. Na Supernova, a gente tem, de fato, como você citou, né, uma felicidade muito grande de ter aqui de Florianópolis o Super Imperatriz, que é um mercado icônico da região, né? Também o Brasil Atacadista, que avança pelo estado com uma velocidade enorme. E, então, Brasil e Imperatriz são clientes da Supernova. Eu não posso deixar também de citar a Univille, que é um grande cliente nosso lá na nossa região, uma referência na região, um cliente que muito nos honra e que acreditou na gente. E legal que eu sou egresso da Univille. E a Univille me ajudou a construir a minha empresa, né? Ela me ensinou muitas coisas. Né? Então, tem um sentimento ali diferenciado pela Univille. Então, eu falei que 3 da Supernova. A UWP, dá pra gente citar
a rede de óticas Mercadão dos Óculos, que também é um case digital. Nossa conta, inclusive, a gente desenvolve para o Mercadão. Ele também o Mercadão é cliente tanto da Supernova quanto da WP, mas agora vamos falar de WP. É a rede social de franquias de óticas que mais cresce pelo terceiro ano seguido. Sim. Então, tem um trabalho muito legal. O RD Summit, né, que era aqui de Floripa, foi para São Paulo, e a gente atende com a WP a parte de performance digital do RD Summit há 3 anos, se não me engano. A gente patrocina também o evento, uma parceria muito legal. E a WP tem um cliente, eu estou aqui pensando rápido, mas tem um cliente interessante que é a Ingridium Pharma Solutions, que é uma empresa, é um braço de uma multinacional americana, onde a gente desenvolve toda a tecnologia mundial do site, das estruturas lá dessa empresa. Então, é um cliente que a gente atende, inclusive, a entrega toda em outros idiomas e tal. Então, assim, é bem legal já o viés tecnológico da WP. Na Superlive, a gente tem também clientes muito especiais. Eu vou citar a Fruc, que é um cliente que a gente atende aqui no nosso estado, é uma marca tradicional no Rio Grande do Sul, que a gente bebidas, tem aí bebidas. Então, quem não conhece a Fruc, inclusive, beba, que é muito bom. Então, a gente tem o prazer de atendê-los aqui no nosso estado, na parte de live marketing. A gente também tem a BMW, né? A gente já fez esse ano, inclusive. Da marca? A BMW a gente fez esse ano para eles a Festa da Família, onde a gente monta praticamente toda uma área de eventos com palco, área de alimentação, geradores, uma estrutura enorme na fábrica da BMW, e 3.500 pessoas vão até a fábrica visitar. Então, é um evento que janeiro é um desafio grande para a gente. E da Superlive, eu tenho 2 clientes que eu não posso citar, porque eles são... se eu falar um, não posso falar o outro, né? Então, para ser justo, tem a Roga, que é um grande cliente nosso, na Superlive também. Eu fujo da outra briga, mas tem a Roga, que é uma das maiores construtoras do Brasil, né? Ela ocupa, aí, se não me engano, a 26ª posição no Brasil, em área construída. E a Roga também é um baita parceiro nosso na Superlive. Então, muito bom. Então, baitas contas, né? Qual é o time para tocar tudo isso? Quantos funcionários tem no Grupo Super? A gente tem aí, total, 61 ou 2 ou 3. Ok. Ou 59, mas Uma baita equipe, né? E como é que você faz para manter todos eles acompanhando a inovação, acompanhando essa transformação que a tecnologia traz todo dia na área de comunicação, seja ela uma pequenininha, uma baita comunicação? Como é que você mantém todo mundo? Como é que você lidera essa capacitação, digamos? Boa provocação. Eu acho que tem um aspecto na Supers que irradia nas operações, porque a Supers ela nada mais é do que um termo que representa esses grupos, né, de profissionais, de talentos. A gente tem um orgulho muito grande de ter líder de tecnologia, líder criativo, produtor de eventos no mesmo território. É difícil você ver tanta gente boa junto. Eu tenho assim um orgulho, Jailson, que demais desse time todo. E eu acho que a gente tem tentado e acho que vai muito também do perfil dessas pessoas, de buscar, de se puxar, de se provocar. A gente tem hoje vários exemplos de inovações, de novas. A gente tem hoje, por exemplo, agora na Supernova, a IA, né? Que é aparentemente uma ameaça, né, em muitas situações, mas tem sido uma aliada nossa. A gente está colocando IA no Imperatriz. Você vai no mercado que tem o açougue prático, sem o atendente presencial, você pode, no WhatsApp, já está funcionando, já está acontecendo, né? Vou fazer um estrogonofe, qual que é a melhor carne? Essa aqui. Quantas pessoas? Tanto. Ele te dá todo o suporte e te dá sugestões. Vou experimentar. Fique à vontade. E depois me fala. Então, a gente colocou no Imperatriz, já faz 3 semanas. Todas as lojas? Todas as lojas. Agora, a gente está com o Brasil começando. Então, IA para você ajudar a comprar carne. E ele começa a te sugerir outras coisas. Sim. Uma inovação bem bacana, né? Sim, surgiu no time. Então, eu não sei o que dizer. O que a gente faz? A gente está acompanhar a inovação. A gente tem Sim, mas existe um programa de treinamento para a área de criação, área de atendimento. Vai estudar isso? Vocês incentivam? Vocês patrocinam? Ajudam o time a não perder o fio da meada?
ou o turnover é muito grande que não dá tempo de olhar para isso? Assim, existe, né, o dia a dia ele não é tão simples, né? Acho que a gente não pode também esquecer que existem entregas, exigências que são cada vez maiores, mas eu acredito que tem um aspecto na Supernova, na Supers como um todo, na WP inclusive, que a gente é inovador. A nossa história é inovadora. A gente não é parte de um sistema não deu continuidade secular. ao passado. A gente é uma empresa totalmente nova, que surgiu pouco fora de contexto, inclusive. Então, acho que quem vem trabalhar com a gente já tem que ter essa disponibilidade. Sim. Eu acho que já vem no recrutamento. Sim. Talvez a gente consiga contratar pessoas que estão mais abertas a esse tipo de... Talvez para outras pessoas a gente não é tão interessante. Porque nesse universo que vocês atuam, em todas as empresas dessas 4 que você falou, é obrigação ter na cabeça que tem que estudar a vida inteira. O estudo é de longo prazo. Né? E se alguém chegar lá e acha que está tudo bem, vai virar um acomodado que não interessa para ninguém. Eu né? acho que não fica. Acho que né? O ambiente não... A gente não é uma startup, né? Que vive tecnologia, né? Todo dia. A gente tem rituais que são bastante tradicionais também, claro, né? Claro. Mas eu acho que né? Quando você é um profissional, você olha a Supernova e a WP, a Superlive e todas as nossas operações, você vê que a gente na nossa comunicação, a gente fala que a gente é inovador, que a gente tenta ser, né? Sim. E talvez isso agrade para um perfil de profissionais que, por consequência, quando estão lá dentro, eles acabam se articulando. Então, a gente tem buscado cada vez mais dar amplitude para isso. Qual que é o desafio da IA, por exemplo? Toda semana acontece algo novo. Então, a gente tem certa dificuldade em acompanhar, mas, por exemplo, esses dias eu estava na agência, a gente estava com 16 profissionais, numa sexta-feira à tarde, 16 DAs, estudando IA, um workshop de IA. E aí você vê que algo de bom está saindo ali. Sem né? dúvida. Então a gente tem hoje, inclusive, a Supernova, ela tem já há algum tempo a OpenAI corporativa contratada, a gente tem aplicado agentes para auxiliar nos briefings. Então a gente tem um trabalho de aplicação que eu acho que as pessoas, elas, quando estão ali, entendem que esse é o drive. E aí até vou te dizer que tem muitos profissionais que eles nos trazem, eles nos provocam. Isso é muito legal. Que bom. Afinal, que a nossa tá boa a nossa funcionando, seleção. Claro que todo mundo quer o que está funcionando, né? Mas a gente tem que melhorar mais. Campeão, muito obrigado por ter vindo de Joinville até aqui. Genial ter conversado contigo. Ficaria dias aqui conversando, mas no nosso tempo já passou faz alguns minutos. Então, eu queria te pedir para você encerrar a nossa conversa mandando uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui. Otávio Pinto. É livre. Livre? Eu acho que a gente tem que aprender a agradecer e homenagear as pessoas sempre que tem oportunidade. E acho que, da minha parte, hoje, eu só queria agradecer mesmo a tua sempre gentil atenção, disponibilidade. Eu acho que você é muito cordial conosco e é muito bom ter seu apoio. Então, acho que eu não teria outra fala hoje que não dizer que, para mim, é um privilégio estar conversando contigo, é um privilégio poder contar um pouco da minha história e realmente você é um cara que merece do nosso mercado todos os reconhecimentos e aplausos. Então, acho que é a única coisa que eu tenho para falar nesse momento. Imagina, que é isso. Te agradeço a gentileza, não sou profissional para isso. O objetivo da minha empresa é esse, ajudar e vamos embora. Pessoal, eu gostei muito de conversar com o Otávio Pinto, da Supers de Joinville. Acho que vocês gostaram também. E até o próximo podcast. Valeu!